Olá, tudo bom? Que bom ter você aqui conosco mais uma vez. Bom, espero que você esteja gostando dos nossos vídeos. Bom, se você hoje veio aqui curioso, curiosa, querendo saber o que significa sonhar, né, com alguns animais, com algumas coisas, nós vamos dar discernimento dia após dia de cada coisa para vocês. Mas hoje vamos falar sobre sonhar com gato e sonhar com cachorro. Enquanto isso, para você que ainda não assistiu nossos vídeos e quer entender que sonho que vai de barriga cheia, sonho de revelação, ou sonho de medicamento, ou alucinação, nós temos aqui no card, logo em cima aqui, você vai poder assistir nossos vídeos se você está aqui pela primeira vez, tá bom? Se você já está conosco há algum tempo, então você já sabe como é que nós procedemos aqui desde o princípio. Enquanto isso, você vai assistir a vinheta e eu tomo café e a gente volta no assunto. Bem, você estava esperando até agora para poder saber do assunto, então bora para o assunto. Nós não temos um assunto definido, um contexto específico para gato, para cachorro na Bíblia. A única coisa que eu posso dizer para vocês na Bíblia aqui, fica em Apocalipse capítulo 22, no versículo 15 ao 17. Mas o versículo que fala sobre cães não é um versículo muito apropriado, mas eu vou dar um exemplo disso aqui. É Apocalipse 22, versículo 15. Mas por quê? Porque cães naquela época eram cães selvagens. E o contexto desses cães, na verdade, eram pessoas que eram violentas, né? Eram pessoas selvagens, elas agrediam, elas eram violentas. Então, nesse contexto de cães que a Bíblia fala que ficaram de fora, nada tem a ver com os animaizinhos. E quando se fala de cão, de cachorro, nós temos que entender duas coisas, né, bem importante, porque nós temos cachorro, né, o que está lá na rua, ou o cachorro domesticado, que é o que você tem em casa aí, que é o seu cachorrinho de estimação. Nesse contexto de sonhar com o cachorro, tanto pode ser o fato de você ter uma pessoa verdadeira, ter alguém do seu lado, ter alguém que realmente não é falso com você, é alguém que tem carinho por você, mas nos dois contextos que você sonhar com o cachorro, você vai ter briga, confusão. Por que a pastora está falando isso? Porque por mais que os cachorros sejam domesticados e estejam vivendo dentro de casa, quando eles vão para a rua e encontram com outros cachorros, a tendência é com que eles comecem a se agredir, latindo um para o outro. Então, justamente nesse contexto aqui, é que eu quero que vocês entendam no sonhar com o cachorro. Por quê? Porque cachorro, por mais que ele tenha esse instinto protetor com seu dono, amoroso, carinhoso, quando se trata de outros cães, eles, por mais que sejam domesticados, tanto o de cá como o que está do lado de lá, eles vão se latirem uns para os outros. Isso é normal, isso é próprio do instinto deles, né? Do instinto deles. Então, quando nós falamos sobre cachorro, seja ele pequenininho, seja ele um tamanho, um porte maior, seja ele um cachorro de rua ou seja ele um cachorro domesticado, todavia, esse cachorro vai trazer para você um significado de confusão, de briga. Então, por quê? Porque é justamente o que os cachorros fazem, né? Até, inclusive, cachorros, por exemplo, que são dóceis, que estão em casa e tudo, às vezes eles têm aquele jeito protetor com o dono, mas se chega uma pessoa que às vezes tem um peso, eu falo isso porque os animaizinhos eles têm esse instinto, né, de sentir essas coisas ruins nas pessoas. Então, às vezes, os cachorros eles acabam estranhando as outras pessoas por conta desse jeito protetor do dono. E, às vezes, não que ele é violento, não que ele é agressivo ou que ele é um cachorro ruim, mas é que ele sente a áurea ruim da outra pessoa. Então, isso é tanto de cachorro como de gato. Então, nos dois contextos, tanto para cachorro como para gato, teve sonho, pastor, eu sonhei com o cachorro, estava me mordendo qual parte do seu corpo? Ah, mordia meus pés. Então, se o cachorro mordeu seus pés, é o adversário tentando usar de outras pessoas
com agressividade para fazer você parar na sua caminhada. Porque quantas pessoas vivem assim, né? São machucadas, são feridas porque outras pessoas falaram, brigaram com você, às vezes até sem motivo, às vezes até sem uma questão justa, mas isso fez com que você parasse na sua caminhada. Às vezes você nem se lembra, às vezes você teve um sonho lá atrás, Deus já te mostrou, e você às vezes nem se ligou que era justamente o que estava para acontecer. Então, em todos os quesitos que você vai ver de sonhos com o cachorro, nem sempre você tem que ficar ligado que é um instinto protetor, é porque ele não vai me trair, é porque é amoroso. Isso poderia sim ser uma das interpretações em relação a que tipo de cachorro você está sonhando, tá bem? Com qual cãozinho você está sonhando. Mas mesmo que esse seja um cão domesticado, todavia o instinto animal dele é para briga, tá certo? É para briga. Então você pode até dizer, pastora, não é assim, porque o meu cãozinho não é dessa forma, o meu cãozinho sai na rua com ele não late. Então, cada um tem um jeito de domesticar o seu animal, mas o instinto dele, a qualquer hora, depois que ele sai dali de você, do seu lugar, às vezes até um pet shop que ele vai visitar, que ele vai fazer, né, o seu banho tosa, chega lá, ele vai ficar um humor diferente, vai estressar, e o instinto dele já é, com o outro cãozinho do outro lado ali, já fica um pouquinho assim que estranho. Então é nesse contexto de sonhos com o cachorro que você pode adaptar. Qual é, pastor, eu sonhei que estava mordendo a minha mão, eu sonhei que mordia, não sei a área do seu corpo que ele mordeu. Todavia você já tem que ficar preocupado, orar ao Senhor, para que o Senhor, e vigiar, né? Se tem uma coisa importante fazer, é vigiar, porque em relação à confusão, à conversa, à discussão, bate-boca, o que nós podemos fazer é vigiar. Porque olhou do lado de lá, a pessoa está rangindo os dentes para você, já está tentando mostrar as suas garras para poder te morder, você já fica sabendo, Deus mostrou um sonho, que essa pessoa estava me mordendo, que esse cachorro estava me mordendo, e pode ser essa pessoa, não sei de onde vem isso, mas pode ser que venha até mesmo na sua própria casa. Então, o fato é que você tem que vigiar todas as vezes que você sonhar com o cachorro. Orar e vigiar, não tem coisa melhor do que você vigiar. Porque você vigia, você não vai entrar em questão, você não vai entrar em conversa, você não vai entrar em discussão, você não vai entrar em brigas. Então, sonhou com o cachorro. Então, o cão e o gato, pastora? O gato é a mesma coisa. Já viu, por acaso, gatos conviverem juntos sem se arranharem? Sem, né? Como eles brigam em cima do telhado? Como eles fazem? Então, e também o gato tem também o significado, tanto para mulheres quanto para homens, ele também tem o significado desse jeito, quando eles estão no cio, eles demonstra muito, como é que é a palavra que eu posso dizer para vocês? Eles acabam incomodando porque isso demonstra muito a intimidade do animal. Então o gato, ele praticamente é visto isso. É por isso que muitas vezes nós temos que entender qual é o contexto do seu sonho, em que área como que você sonhou isso, foi de que jeito que você viu esse gato. Mas trazendo para esses dois animais, tanto o cachorro como o gato, é briga, é confusão. Você pode ter outra interpretação, não tem problema, porque você, eu tenho um gatinho, eu tenho um cãozinho, e a gente acaba muito se apegando a eles, a gente não quer que tenha um significado ruim, né? Mas a interpretação, geralmente, quando acontece isso, eu já fico, né, vigiando, porque se o Senhor mostrou gato, se o Senhor mostrou cachorro, e o gato tem muito também daquela coisa de que ele é bem aseado, higiênico, mas ele tem o cantinho dele reservado, é aquela coisa mais... O cachorro não, o cachorro marca território, faz as suas necessidades, se é domesticado, em casa, no seu cantinho, mas se é na rua, qualquer lugar, para eles é lugar. Então, nós temos que entender esses dois animaizinhos aí que o Senhor revela, tanto pelo lado do quesito espiritual, como pelo lado do quesito físico, material, porque também essa fúria do animal também mostra a fúria do adversário. Então, o inimigo, ele está sempre tentando usar dos artifícios dele de qualquer forma, usando qualquer pessoa. E se Deus está te mostrando através de um animal, você tem que pegar esse animal, não levando ele antes do pecado de Adão e Eva, porque eles não eram agressivos, eles não eram
eles eram dóceis, eles eram amáveis. E animal naquela época, antes do pecado entrar no Jardim do Éden, animal nenhum era feroz, né? Mas depois que o pecado entrou, como eu já falei em outros vídeos meus, infelizmente os animais têm esse instinto aí agressivo, de agressividade. Então, se você está sonhando com o cachorro, está sonhando com o gato, como diz o ditado, bota suas barbas de molho, vigia. No caso aqui mais é vigilância, porque quando se trata de confusão, de briga, o inimigo é doido por briga, gente. Não tem noção de como o adversário gosta de botar confusão, de colocar briga entre um e outro. Tanto na família, como com os vizinhos, como dentro do ministério, quanto as pessoas que estão em confusão uns com os outros. Não é verdade? Mesmo que a Bíblia diz que nós temos que seguir a paz com todos. Mas se Deus está mostrando a você que em alguma área da sua vida você sonhou que o gato, você era gato, não sei qual é o contexto que você sonhou com o gato e com o cachorro, o discernimento para mim é o mesmo, tá? Com experiências próprias minhas vividas. Então, que você tenha aí a oportunidade de entender melhor um pouco sobre esse mundo, né, dos sonhos, de como Deus quer falar conosco. E se você tem mais interpretação, nós não somos os únicos, né, a ter interpretação. As interpretações são de Deus, como o próprio Daniel diz, de Deus são as interpretações. Então, eu não sou a única a saber discernimento de sonho. Você pode ter tido uma outra situação que também sonhou com gato e com cachorro e foi uma outra coisa. Então, interpretações são variadas. Deus pode dar de várias formas, de várias maneiras, dentro do contexto da qual você sonhou. Então, isso é importante você saber. Em qual contexto você sonhou? Em qual contexto você está inserido o seu sonho? Porque eu posso estar falando para vocês aqui uma coisa que está inserida nos meus sonhos, naquilo que eu vivenciei lá atrás e vivencio hoje, que é uma experiência que eu tenho desse tanto tempo servindo a Deus. Todas as vezes que Deus mostrou cachorro, mostrou gato, para mim sempre foi uma situação desse tipo. Se com você for de outra forma, você pode falar conosco também pelo e-mail, contando a sua experiência com seu sonho, com gato, com cachorro ou com os animais que eu já falei aí, tá certo? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.